Eu lembro que a gente tinha um gabinete com o pastor antes do batismo, né? Um gabinete com o pastor. Cara, e muita gente tinha sua. As pessoas que estavam fazendo aulas, elas tiveram suas vidas. Eu não tinha uma vida, eu era um menino de casa indo pra 11 igreja. anos, né? 11 anos, eu não tinha história assim, O né? que tinha pra compartilhar com Que o tinha para pastor? compartilhar ali e tal. E eu me lembro de ter sentado no gabinete do pastor. Era o pastor Mateus na época, então era legal que a sala de aula de batismo ela era uma antessala do gabinete do pastor. Me lembro bem assim. E aí entrei na sala, sentei lá, tipo, você não tinha nada para contar, nada para falar, nenhuma questão. Eu só estava ali entendendo que era meu momento. Por quê? Eu tinha a convicção de que Deus tinha mudado a história da minha família. A gente estava até falando Sim. ontem no culto, eu compartilhei um pouco do testemunho do meu pai, da minha família, e eu havia experimentado essa mudança dentro de casa, né? Então era o meu testemunho de mudança do poder do evangelho dentro de casa que me levou a isso. Então eu estava ali com 11 anos, fui para o batismo. Na igreja havia um costume, né? A igreja, a igreja é governada democraticamente, né? O sistema de governo lá. Então a assembleia da igreja é que aprova ou não aprova. Então, depois de você ter feito o curso de batismo, você precisa ser aceito pela igreja. Uau. Então você tem isso. Você precisa fazer lá, né, no período, tinha um momento que era chamado de pública confissão de fé. Você precisa confessar sua fé publicamente e ser aceito pela igreja como membro. E então você faria, aquilo era num culto domingo de manhã, então você era colocado lá, as pessoas, se você de fato precisava publicamente diante da igreja testemunhar a sua fé, e a igreja precisava lhe aceitar como membro. Então eu fui assim, muito despreparado para a vida, com 11 anos, mas passei pela publica... Te receberam. Passei pela Passei, confissão de fé e fui fui aceito. aprovado, e no domingo à noite fui batizado ali na Igreja Batista com 11 anos. E o ano era 1988. Foi muito próximo da conversão dos seus pais, o que uns 6 meses depois você já estava se batizando? Eu creio que um ano e meio, eu não tenho muito essa conta na cabeça, mas 1 ano e meio a 2 anos ali. O restante de sua família já estava batizado? Seus pais? Meus Irmãos? pais, sim, meus pais, sim. Irmãos não, porque o senhor não. Eu era uma Eu sou o mais velho, velho, mais meus velho. irmãos foram depois. Mas seus pais já estavam batizados. Já estavam batizados. Bispo, você olhando assim, né, pro batismo, o que o senhor acha, é a sua opinião, né, o batismo nas águas, e por que ele é tão importante na nossa vida cristã, né? Ele é o sinal exterior do acontecimento interior. Se você entender, você tem na sua mão esquerda, você tem uma aliança. Ou seja, ele é um sinal externo de uma convicção interna, né? A gente chama de aliança, mas na verdade isso é um anel. A aliança é o compromisso que você tem com o Fábio, que eu tenho com a Érica, que o David tem com a Audrey. Ou seja, a aliança é o nosso compromisso. Este anel, ele é o símbolo deste compromisso. Então, o batismo ele é muito semelhante a isso. Ele é o sinal externo, ele é o símbolo deste compromisso. Ou seja, em algum momento você aceitou Jesus, você se rendeu a ele, e agora você dá um testemunho externo, um testemunho visível de que a sua vida foi imersa na morte, no sepultamento e ressurreta, ressurgiu para uma nova vida, né, na ressurreição, saindo das águas. Então, ele é um símbolo externo, ele é uma manifestação desse símbolo. Uau. Bispo, agora vamos dar um salto na história. O senhor se batizou ali com 11 anos. O senhor lembra quando foi a primeira vez que o senhor batizou alguém? Essa é a primeira. E depois, como foi o primeiro batismo da Cristã Mundial? Tá, vamos lá. Os primeiros batismos foi junto ao meu sogro, pastor Oswaldo. Então, ele era o pastor na época, né? E eu, ainda não pastor, mas eu entrava na água para ajudá-lo, né? A segurar a pessoa, Sim. tal. Meu sogro tinha por causa de um acidente, um problema de coluna, tudo mais. Então eu comecei
batizando mesmo por causa da força, né? Aham. Não era nem tanto pelo talento, né? Mas eu comecei auxiliando ele Tava ali, estagiando. estagiando ali Estagiando com ele, com o ao pastor lado Oswaldo. dele. Então foram assim, a gente era ali a igreja do pastor Oswaldo fazia os batismos ali indo para Vila Barros ali, né, depois de Palmeiras ali, você entrando pela uma estradinha que tinha ali numa chácara de um amigo que cedia. Então sempre a igreja ia para lá, ali na piscina, e fazia os batismos ali naquele lugar. Aí depois, os batismos da Cristã Mundial, os primeiros batismos nós começamos a fazer na igreja Cristo Te Chama, O Fábio foi batizado Sim. lá. Hugo também. emprestada pelo Pastor Lu- pelo pastor Lourenço, que é pai do pastor Leandro. Aham. Então ele nos emprestava e a gente ia lá com a turma e fazia ali os batismos, tal, lotava a igreja lá. Lembro que no do Fábio eu fazia fiz o o culto. louvor com a Adriana ainda. Ai, que legal. E a emoção, pô, primeiro batismo da Cristã Mundial. Eu imagino que deve ter sido algo muito especial, assim. Cara, o batismo ele é sempre uma festa. Hoje, assim, eu louvo a Deus por algumas coisas que eu vejo que a gente fazia 20 anos atrás. É muito legal isso, né? Porque desde lá a gente decidiu que o batismo ia ser uma celebração, uma festa pública. E quando a gente começa ali, né, timidamente ali na Cristo Chama, mas a gente levava a igreja inteira, fazia um cultão, batizava, era uma festa. Mas quando a gente tira o nosso batismo de dentro de uma igreja, a gente leva esse batismo Pra cidade. para a cidade, aí a gente começa a viver, talvez Eu gostei tô muito dessa adiantando. ideia. Eu gostei muito dessa ideia. Me Você é ajudou testemunha bastante. disso. Então a gente levou o batismo para uma celebração, para uma festa. Por muito tempo eu notei que as novas igrejas, por não terem batistério dentro do templo, né? Uma característica das igrejas novas, onde são salões alugados, galpões, né? Que são adaptados para a igreja, diferente das igrejas mais antigas, que eram E eu fui construções. batizada no batistério. O batistério da igreja. Era o púlpito e em cima tinha Sim, lá a eu piscina. também. Eu fui Então- numa piscina olímpica. É isso. Opa. E aí, o que eu notava? Que as novas igrejas, naquele período, lá atrás, iam para uma chácara, iam para uma casa do irmão que tinha piscina, faziam ali sua celebração, claro, mas o batismo estava escondido. Né? Escondido. Estava escondido. Verdade. E a gente começou a fazer algo de botar o batismo. Quando a gente vai ali, por exemplo, o Lago da Feira, lá onde você Sim. nos conheceu, Uhum. né? O David fala isso porque ele nos conheceu lá. Quando a gente vai pro Lago da Feira, ali em 2009, 8? Conheci em 2008 lá. Então 8. Então eu tô... Você conheceu lá no Largo da Feira. Lá no Lago da Feira. Daí em 2009 eu me batizei no Max Pfeffer já, que foi a primeira lá no Max Pfeffer. Então fazer as contas aqui, ok. Então 2008 você conheceu lá. Você já foi, então a gente tinha, acho que 2006 então. Deve ter sido. 2006. Quando a gente vai pro Lago da Feira, e aí a gente comprou uma piscina, essas enormes, as piscinas que compram, essas lojas de piscina, que você vê a piscina em pé, sabe? Aham, sim, Você sim. passa Tem na frente. fotos, depois eu vou ver se eu consigo. A gente coloca na edição do vídeo, tá, Marcos? Aqui as fotos dessa piscina. Essa piscina. Então, imagine assim, a gente comprou uma piscina dessa, o cara chega com o caminhão para entregar, ele para na rua, ele tá procurando uma casa, uma construção, um condomínio para entregar a piscina. Onde eu deixo essa piscina? Onde eu deixo essa piscina? E a gente aponta para ele aqui, ó. Aqui. Aí ele fala assim, pô, eu já entreguei piscina na montanha, já entreguei piscina na praia, já entreguei piscina no sítio, já entreguei piscina no condomínio, no prédio. Mas piscina no asfalto, no meio, No meio da rua. no meio da rua, eu nunca vi, né? E a gente montou uma estrutura enorme, né? Eu ouço muitas histórias dessas montagens de Cara, piscina. era um trabalho maluco que a gente fazia. Mas aí a gente põe uma piscina no meio de uma área pública.
e de repente a gente põe tantas pessoas e é ali que vão ser batizadas. Então, é maravilhoso isso.